Francisco, o que você acha dessa ideia de aumentar, o número de integrantes do Supremo Tribunal Federal? Como é que você entende essas falas, do presidente Jair Bolsonaro? O Bolsonaro está vivendo um dilema, Fabíola, do tipo Dr. Jekyll e Mister Hyde, médico e monstro. O presidente passa mais de 4 horas fazendo declarações monstruosas num podcast amigo. Depois, num timbre medicinal, ele faz declarações moderadas ali no cercadinho do Alvorada, né? Essa dicotomia faz com que médico e monstro coabitem o corpo do mesmo presidente e transforma o Bolsonaro num candidato didaticamente confuso. Um exame psicológico talvez revelasse que o projeto da reeleição é conduzido por um candidato cujos distúrbios farão de um eventual segundo mandato um transtorno ainda maior do que foi o primeiro. Reeleito, o Bolsonaro vai reforçar o papel de monstro numa presidência que necessita de sobriedade, a sobriedade de um médico. Há uma certa originalidade perversa nessa movimentação do Bolsonaro. O que se vê é mais um aviso, um alerta do que uma campanha à reeleição. O Bolsonaro ele não pode ser entendido a partir de conceitos clássicos de perversões políticas. Ele se consolidou como uma caricatura do golpista convencional. Ele tem a missão inconsciente de desnudar a ameaça que está assediando a democracia brasileira, como quem desvenda um golpe cometendo esse golpe. Aumentar a composição do Supremo não serve, senão, para dar maioria ao presidente na Suprema Corte brasileira, consolidando a atmosfera de autocracia que o Bolsonaro sonha diariamente implantar no Brasil. Numa entrevista à Veja, o Bolsonaro avisou que recebeu uma proposta sobre o aumento da composição do Supremo Tribunal Federal, mas ele disse que não, só trataria disso depois da eleição. No domingo, ele esboçou aí nessa conversa com o podcast amigo algo muito parecido com uma chantagem. Ele disse, pode até descartar essa ideia de mudar a Constituição para obter o controle sobre a maioria das togas do Supremo, caso os atuais membros da Suprema Corte baixem a temperatura. Então, o Bolsonaro está demarcando os seus passos com esmerada disfarçatez. É como se ele desejasse que os seus objetivos fossem descobertos agora, antes da conclusão do segundo turno. Os planos de governo do presidente, ninguém conhece, são todos desconhecidos. Mas ninguém, Fabíola, pode alegar que ignora, depois dessas declarações do Bolsonaro, o projeto de desgoverno dele para o segundo mandato. O Bolsonaro já chegou ao segundo turno. Se ele for reeleito, ele vai receber das urnas nas quais, ou sobre as quais ele cuspiu, o aval para mastigar a democracia. O brasileiro não vai às urnas, agora no dia 30 de outubro, para escolher um presidente. Ele vai decidir, com o voto, que país ele deseja ter. Se é um país convencional ou se é uma autocracia. Um regime no qual o presidente já comprou o Congresso, já domesticou os militares com mimos salariais, comprou o Congresso com orçamento secreto e agora quer mudar a Constituição para controlar o Supremo. Então, ele fecha todo o círculo e viraria, nessa hipótese, um autocrata. É tudo muito didático, Fabíola. Só não enxerga quem não quiser. Então, não se pode dizer que o Bolsonaro é uma ameaça invisível. Não, é cada vez mais visível.